é importantíssimo que os professores estejam preparados para estarem possibilitando não só aos seus alunos, mas também à comunidade em geral, a inclusão digital. O que significa inclusão digital? Não significa só saber mexer no computador. Significa um pouco mais do que isso que nós vamos ver já já. Mas o professor, ele precisa estar se preparando. Como ele vai se preparar? Vejam, sigam comigo aqui na tela. Nós precisamos fazer um levantamento dos conhecimentos dos professores, porque a partir do seu conhecimento, nós vamos poder estar preparando um programa de formação continuada e permanente para os professores. O professor precisa estar incluído digitalmente para poder incluir os seus alunos. Então, nós vamos aproveitar os saberes e as suas experiências para podermos planejar a sua formação. Essa formação vai apresentar para os professores novas possibilidades para a utilização dos recursos tecnológicos digitais, que são aqueles recursos advindos da evolução do computador apenas como máquina de escrever para todas aquelas possibilidades que nós já vimos quando falamos sobre a instrução apoiada pelo computador, o desempenho apoiado pelo computador e a comunicação apoiada pelo computador. Esta formação do professor para que ele saiba trabalhar não só com o computador, mas também com as redes, é fundamental para nós começarmos o programa de inclusão digital. O professor é levado, então, a refletir, não só a familiarizar-se com os recursos, a utilizar os recursos, mas também a refletir sobre os seus usos e procurar a melhor maneira de utilizá-lo em sua sala de aula com a participação efetiva dos alunos. Então, vamos ver o que é inclusão digital. É um movimento que possibilita ao indivíduo conhecer e experienciar o ambiente digital e virtual relacionado às realidades da sua cultura e seu grupo, e descobrir novas possibilidades de criação e produção como ser humano, como cidadão e como profissional. Já falei várias vezes para vocês como que é importante que nós conheçamos as linguagens que os recursos tecnológicos requerem. Quando nós falamos da linguagem digital, nós também precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos, por exemplo, perceber que um programa, ele pode não ser exatamente a representação da realidade. Um programa pode ser a composição virtual de uma realidade. Então, não é porque está lá no outro lado do computador, não é porque eu acessei via internet, que aquilo que eu estou vendo é real, concreto, existe e é verdadeiro. Então, nós precisamos ter essa leitura crítica, este conhecimento do que pode ser feito com a linguagem digital, para nós sabermos distinguir o que é real, do que é virtual e do que é elaborado ou manipulado. A partir do momento que nós temos esta compreensão e que nós passamos a dominar esta linguagem, nós vamos poder estar possibilitando a inclusão digital. Vejamos lá, quais ações nós vamos poder desenvolver coletivamente para que essa inclusão digital aconteça. Do ponto de vista mais macro, a redução no preço dos equipamentos e de software e o incentivo do uso de software livre. Esta é uma ação que ela é maior do que nós. Não somos nós que vamos estar desenvolvendo, mas nós podemos participar a partir do momento em que nós, por exemplo, na escolha do software, saibamos o que escolher.
Os programas inclusivos em escolas, igrejas, órgãos públicos, associações e a capacitação realizada por professores, facilitadores e monitores na comunidade. Por que professores, facilitadores, monitores? Porque uma vez que na comunidade nós vamos ter pessoas das mais diferenciadas idades e saberes, nós não podemos deixar que simplesmente os fabricantes de equipamentos e os produtores de software façam essa capacitação, porque essa capacitação poderá ser manipulada a partir do momento em que professores, monitores, facilitadores que tenham consciência e pensem numa inclusão digital para a cidadania, estejam trabalhando com essas comunidades, nós vamos ter uma inclusão digital para a cidadania e não para o consumismo, por exemplo. Que setores vão estar envolvidos? Quando nós falamos de diminuir custos e produzir software livre, nós estamos falando da iniciativa pública e privada com a participação da sociedade civil. Quando nós falamos da capacitação monitorada ou orientada por professores e por facilitadores, nós estamos falando da sociedade civil aliada à instituição pública e à instituição privada. Então, vamos dizer que a inclusão digital, ela é uma inclusão que nós temos que participar. Então, o Adilson Cabral, no seu artigo Inclusão Digital, ele conclui da seguinte maneira: proporcionaremos a inclusão digital ou nos deixaremos ser incluídos? O que quer dizer isso? Nós, professores, nós, comunidade, estaremos trabalhando junto com as pessoas para que elas percebam quais os pontos positivos na utilização das redes, na utilização do computador, na utilização das redes sociais como Orkut, MSN, Facebook e outras, orientando. Se nós deixarmos simplesmente que isso aconteça, as pessoas vão estar sendo incluídas digitalmente para alguma razão que não seja principalmente a sua emancipação. Quando a criançada, a garotada, ou hoje mesmo as pessoas de mais idade, entram no Orkut, por exemplo, que é uma rede social, e passam a se comunicar e a publicar suas fotos, a escrever os seus textos, e elas estão abrindo isso para todos, isso pode estar sendo possibilitando uma invasão da sua privacidade. Há uma mistura da privacidade com o público, e aí as pessoas ficam fragilizadas, elas ficam expostas a manipulações. Por outro lado, se esta rede social ela é trabalhada de uma maneira com objetivos, no sentido de formar comunidade de amigos, comunidade de prática, comunidade de aprendizagem, comunidade de pesquisa, essa inclusão digital está sendo uma inclusão digital consciente, madura, para a emancipação do indivíduo e não para a sua dominação, para a sua manipulação. Temos sempre, então, dois momentos: a inclusão digital para o consumismo ou a inclusão digital para a emancipação. E já voltamos já já.